Olá pessoal, na nossa videoaula iremos aprender sobre os biocombustíveis. Antes de conhecermos sobre os biocombustíveis, vamos relembrar um pouco sobre os combustíveis fósseis. Os mais usados atualmente são o petróleo, o gás e o carvão mineral. E qual a origem desses combustíveis? Estes combustíveis se originam por meio da decomposição lenta dos seres vivos, animais e vegetais, ao longo de milhares de milhões de anos. Outra característica é que as fontes desses combustíveis não são renováveis, e sim são fontes esgotáveis. Aqui nas imagens temos a extração do petróleo. Temos também a do gás natural e do carvão mineral. A queima desses combustíveis libera grande quantidade de energia. E podemos retirar destes combustíveis diversos outros produtos do petróleo, como por exemplo, retiramos matéria-prima, desde tecido até medicamentos. Praticamente todas as coisas que usamos em nosso dia a dia funcionam ou é constituído por algum derivado do petróleo. Basta observar agora ao seu redor, sua roupa, seu celular, seu computador. Porém, esses combustíveis alteram o ciclo do carbono na natureza. Através do processo de respiração, os seres vivos consomem o oxigênio e liberam gás carbônico. As plantas, através da fotossíntese, utilizam o gás carbônico e liberam o oxigênio de volta para este ciclo. Mas com a queima de combustíveis fósseis, esse ciclo é intensificado. Haverá então mais emissão de gás carbônico no ciclo. No processo de queima desses combustíveis, há emissão de gás carbônico, o CO2 ou monóxido de carbono, o CO. Então, como vimos, haverá maior quantidade de gás carbônico no ciclo, que pode ocasionar o aumento do efeito estufa e o aquecimento global. Pessoal, o efeito estufa é um processo físico que garante o aquecimento térmico da Terra, garantindo a temperatura do planeta ideal às condições de sobrevivência. Quanto ao calor do Sol, são emitidos por parte dele e absorvido apenas 65%. A outra parte é refletida de volta para o espaço. Porém, com a queima dos combustíveis, intensifica esse efeito. As temperaturas ficam mais elevadas e aí entra a questão do aquecimento global. Os poluentes, resultando da queima, se acumulam na nossa atmosfera. Ela vai ficando mais quente e causa desde derretimento das calotas polares, temperatura maior dos oceanos, inundações e o fenômeno El Niño. Os combustíveis fósseis também podem ocasionar o desmatamento de grandes áreas e desastres ambientais. Outras consequências são problemas de saúde, principalmente do sistema respiratório. Então, os biocombustíveis vêm com uma proposta de gerar energia sem tanto impacto para o meio ambiente. Mas o que seriam os biocombustíveis? São combustíveis de origem não fóssil,
a partir de matérias-primas renováveis, a maioria de origem vegetal. Os mais conhecidos e os quais vamos discutir um pouco hoje é o bioetanol, o biodiesel e o biogás. E por que usar os biocombustíveis? Como já falamos, eles têm menor impacto no meio ambiente, como, por exemplo, a redução dos gases estufas e outros poluentes atmosféricos. Há também outras questões como o aproveitamento de resíduos e a escassez dos combustíveis fósseis. Boa parte da energia desses biocombustíveis vem da queima da biomassa. A biomassa é tida como qualquer material de constituição orgânica desses vegetais que pode ser usado na produção de energia. No Brasil, nós temos a cana-de-açúcar, a mamona, a palma, o girassol, o babaçu, a soja e o milho, que inclusive é o mais utilizado nos Estados Unidos, país que, assim como o Brasil, produz etanol em larga escala. Já aqui nós temos um gráfico que traz informações sobre a matriz energética brasileira em 2007. O petróleo é ainda a maior fonte de energia, predominando mais de 40% da matriz energética. Mas temos também uma boa participação dos biocombustíveis, gerada a partir de biomassa. Na verdade, cada região do país possui uma fonte de biomassa que varia conforme a época do ano. No Nordeste, utilizamos o bagaço da cana e mamona. Agora nós iremos falar sobre alguns exemplos de biocombustíveis, começando então pelo bioetanol, conhecido também aqui no Brasil como álcool etílico. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, gerando cerca de 21 milhões e 500 mil. Ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que é o maior produtor, com 16 bilhões de barris por ano, e o nosso Brasil, no caso, com 21 milhões de barris por ano. O nosso etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar e, ao contrário da gasolina, o etanol evita o acúmulo de CO2 na atmosfera. É mais barato e alguns automotores têm até um melhor rendimento. A produção atual é de 21 milhões de barris por ano, como já mencionei, o equivalente a 3 bilhões de litros. A expectativa, então, é aumentar a produção em 200% até 2050. Já o biodiesel é produzido a partir de óleos vegetais e também da gordura animal. A soja representa a principal matéria-prima para a produção de biodiesel, mas no Nordeste as matérias-primas são a mamona e o algodão. Cada região tem seu clima e possui uma fonte adaptada. No Norte, as matérias-primas é o óleo de palma, o famoso óleo de dendê. Se cultivado em regiões como o Sul e o Sudeste, ele se solidificaria devido às baixas temperaturas. O biodiesel consumido nos postos brasileiros é uma mistura de biodiesel e diesel. Os automotores ainda não são adaptados para funcionar apenas como diesel. A mistura é chamada de BX, onde B indica a mistura e X corresponde à porcentagem em volume de biodiesel. Por exemplo, B2 indica 2% de biodiesel e 98% de diesel. Já B5 é uma mistura que tem 5% de biodiesel e 95% de óleo diesel. A vantagem é que o biodiesel emite menos poluentes
e é biodegradável, não tóxico e ainda fortalece a indústria nacional, pois a produção e consumo de biodiesel pelo Brasil é uma das maiores do mundo. Agora vamos falar um pouco sobre o biogás, um tipo de biocombustível obtido a partir de reações anaeróbicas da matéria orgânica existente no lixo e fezes de animais. Ele tem teor alto, energético, semelhante ao gás natural. No processo de decomposição anaeróbica, será gerado metano e gás carbônico. Este processo ocorre nos lixões e aterros sanitários, e os gases poluentes se acumulam na atmosfera. Porém, com o uso de biodigestores, esses gases podem gerar energia, que seria o biogás. Os biodigestores são reservatórios de fibra de vidro totalmente fechado, onde seus dejetos são armazenados durante um processo de fermentação que leva 30 dias. São produzidos gases e biofertilizantes. O biogás reduziria o efeito do metano na atmosfera e diminuiria a quantidade de lixo nos lixões. Muitas fazendas que criam suínos no sul do Brasil utilizam os excrementos dos animais para gerar energia para a própria fazenda. Agora que a gente já conheceu os principais biocombustíveis, iremos fazer uma síntese das vantagens e também desvantagens do seu uso. Começando pelas vantagens, temos o menos impacto no meio ambiente quando usamos os biocombustíveis em relação aos impactos causados pelos combustíveis fósseis. Também teremos uma menor dependência, já que essas fontes de combustíveis fósseis já apontam escassez. Essas fontes, como vemos, elas são renováveis e seu desenvolvimento gera renda e incentiva a pesquisa em nosso país. Muitos trabalhos estão sendo desenvolvidos e o Brasil já se mostra como potencial produtor dessas novas energias. As grandes extensões do nosso país também favorecem a produção das matérias-primas utilizadas nos biocombustíveis. A utilização de biomassa e outros resíduos orgânicos para a produção de energia reduz a quantidade de lixo no planeta, diminuindo as produções de poluentes, doenças e outros impactos que o lixo traz. Os biocombustíveis proporcionam um manuseio e armazenamento mais seguro quando comparado aos combustíveis fósseis, que causam desastres e grandes prejuízos em casos de acidentes. Mas, apesar de tantas vantagens, os biocombustíveis também apresentam pontos que necessitam de mais investimentos e pesquisa, legislação e fiscalização para que funcione. As desvantagens dos biodiesels incluem a quantidade de energia para se produzir os biocombustíveis. Algumas etapas podem ser dispendiciosas, como o aumento de consumo de água para irrigar as culturas, uso de fertilizante para potencializar a biomassa, que podem gerar poluentes, e o gasto de energia nas etapas de beneficiamento, como lavagem, trituração e destilação. Grandes áreas deverão ser destinadas à cultura dos vegetais, que geram biocombustíveis. Sem a legislação e fiscalização eficiente, essas grandes áreas seriam desmatadas ou deixariam de ser recuperadas, diminuindo a biodiversidade e as áreas verdes, que são essenciais para o equilíbrio ambiental. As áreas usadas na produção de alimentos poderão ser substituídas pelo plantio de plantas com potencial biocombustível, diminuindo a oferta de alimentos, o que iria gerar um aumento nos preços praticados, resultando numa crise. As etapas de produção de biocombustíveis podem gerar poluição. Para colher, por exemplo, a cana-de-açúcar, é preciso queimar o plantio. O biogás gera CO2 à atmosfera.
Bem, pessoal, por hoje é só. E hoje nós aprendemos os principais impactos da utilização dos combustíveis fósseis e quais são as principais alternativas de biocombustível, suas vantagens e também as suas desvantagens. Muito obrigada e até a próxima aula.